o processo mais difícil que tu tenha trabalhado? Tchê, eu vou te dizer um caso que pra mim foi o mais difícil. E aí tu vê como a investigação ela é legal, né? Tem muita gente que que quer seguir a carreira investigativa como delegado, como defensor público, Ministério Público. E realmente é muito apaixonante, né? Esse caso me chamou muita atenção. E olha como a gente tem que tomar cuidado com os julgamentos, né? Tu imagina só, o cara tinha... em São Jerônimo aparece um menino, um rapaz morto. E no quarto dele não tinha vestígios de arrombamento. Janela fechada, tudo fechado. E o cara tinha uma marca de tiro na têmpora aqui esquerda, levemente ascendente. Então a bala entrou levemente ascendente aqui, né? E próximo ao corpo tinha uma garrucha. Isso era 1995 por aí. Quando eu chego em São Jerônimo era 2007 e esse júri já era um júri antigo, mas como demorou muito tempo a investigação, estava indo julgamento quando eu estava lá. Olha que interessante como funciona o júri. 2 meses depois que o guri morreu, aparece um amigo do guri dizendo que tinha sido o autor do crime. Não, eu matei. Como é que foi? Não, foi assim, entrei no quarto, tá, beleza. A investigação encerra como o cara sendo o autor do crime. O cara tinha um histórico de internações psiquiátricas por esquizofrenia, era amigo da vítima, mas como ele confessou e deu detalhes da morte ali, não tinha muito o que fazer, tudo bem, foi para julgamento. Eu chego em São Jerônimo com um defensor, contei pra vocês aqui o meu começo, né? Sim. 2, 3 meses depois pego esse processo pra ler, era um processo gigante, eu começo a ler. Olha que interessante, uma das características da esquizofrenia é que tu te acha o centro de todos os acontecimentos. Né? O esquizofrênico ele tem uma espécie de megalomania. Então ele acha que a ideia dele é fantástica, ele acha que a NASA tá atrás dele, porque ele tem uma ideia. Sim, ele é o genial da história. Então assim, ele tem essa coisa. O cara tinha essa doença, e eu fiquei meio encucado. O cara não tinha sinal de arrombamento no quarto. Como é que esse cara entrou e matou o amigo se não tinha nada, não tinha sinal de luta? Por exemplo, na unha do falecido não tinha pele. Então ele não se agarrou em ninguém. Não tinha uma unha quebrada, do tipo, né, pegou a roupa, quebrou. Não tava nada quebrado, desalinhado, não tinha marca de... Não tinha marca nos braços de luta, não tinha nada, nenhum sinal de luta, nada. Aí comecei a analisar o processo, vejo no meio do processo um filtro de café cheio de pontinho preto. Não sabia o que era, comecei a conversar com os colegas mais antigos, os caras, não, antigamente, como a polícia não tinha a perícia avançada, o que eles faziam? Eles botavam um produto na mão, acho que era parafina o nome, que abria os poros da mão, passavam um filtro de café na mão e se ficasse cheio de pontinho preto no filtro de café, era o resquício de pólvora. Ou seja, aquela pessoa atirou. Entendi. Era como se uma forma rústica de tu provar que o cara atirou. E na mão da vítima tinha pólvora. Eu já comecei, a vítima naquele dia atirou. Porque na mão da vítima tinha pólvora. Aí no meio da investigação, o delegado à época, que já estava aposentado, perguntou para a mãe da vítima se a vítima tinha AIDS ou não tinha. Ninguém pergunta pra mãe de uma vítima se o cara tem AIDS. Só que em 95, que foi a época do crime, o cara que tinha AIDS, o cara morria. Verdade. Que não tinha tratamento. Verdade. Né? Renato Russo, Cazuza, exatamente. Fred Mercury. Eu pensei, o cara atirou. De repente tinha... Olha como é que tu vai montando o quebra-cabeça. O cara atirou. De repente tinha AIDS. Quem sabe não se matou. Não tinha sinal de arrombamento. Tá, e a confissão do cara? Aí fui pesquisar, não, o esquizofrênico tem esse perfil. Aí eu fui atrás de uma entrevista do delegado. O que eu descobri? O que o delegado disse foi o que a confissão do amigo dele, que era esquizofrênico, foi igual. Então o guri ouviu a entrevista do delegado, no outro dia se apresentou como sendo o autor, repetindo tudo que o delegado tinha anunciado. Dito. Só que o cara tinha umas 20 internação por bater em professor, porque o cara ficava surtado e agredia as pessoas na rua. Sim. Aí eu fiquei pensando assim, caramba, cara, mas tem um detalhe, como é que o tiro foi de cima pra baixo? A vítima tava de barriga pra cima, e o tiro foi na têmpora aqui, de cima pra baixo. Como é que foi esse tiro? Era uma garrucha artesanal, o que eu fui ver? Medi o tamanho
isso tu tem que ver cadáver, tem que fazer uma análise, né? Sim. A distância do braço do cara até a têmpora não dava pra tirar. Porque a garrucha, pra quem não conhece, é aquelas armas artesanais, é uma arma grande. Maior. Então o que aconteceu? Pra ter ângulo pra atirar, ele teve que ficar assim e deixar a arma levemente em diagonal pra cima aqui, ó. Ah, Sim. Pra entendi. poder se atirar, porque ele não conseguia atirar assim. Sim. Então Entendi. ele atirou com o dedão. Com o dedão. Com o dedão, não foi aqui, porque aqui não tinha ângulo, porque aqui a arma passava da cabeça dele. Sim. Então pra ter ângulo, Caramba. ele botou a arma aqui e com o dedão atirou aqui, né? Aham. Tá, eu falei, tá, beleza. Agora eu vou pro júri e vou destruir Sim. a acusação, né? Vou chegar lá e vou dizer que os caras estão... Cheguei com essa teoria, olha, deixei o promotor falar, o promotor não, porque o cara matou, então tá. Aí chegou a minha vez de falar, doutor, acho que nós temos que estudar o processo. Acho que o senhor não estudou o processo. Vamos lá então, olha aqui, ó. O filtro de café, tá aqui, ó, a vítima atirou, não tinha sinal de arrombamento, né? O tiro foi de cima pra baixo, que é compatível com o cara ter atirado, né? Sim. Tentando se suicidar. Como foi com o dedão, ele não conseguiu agarrar, porque a vítima de suicídio, ela costuma agarrar, o último ato dela é contração aqui. Então ela costuma se agarrar no revólver. Entendi. Nesse caso, a arma não estava com ele, estava no chão. Por quê? Porque como ele não agarrou da maneira que seria o correto, ele atirou com o dedão, então quando ele caiu, a arma caiu pra frente. Tudo bonitinho. Bah, cheguei lá no júri, o réu era esquerdo. Pro réu ter atirado sendo esquerdo, com a vítima de barriga pra cima na cama, ele teria que estar de bruço, o réu teria que estar de bruço e atirar assim ainda. Pra ser compatível Sim, com o tiro pra cima. sim. Bah, dei um show lá. Que No legal, final, cara. o cara foi Absolvido. condenado 5-2. Foi condenado 5-2. ainda. Caramba. Por quê? Porque aí entra o que é o júri. O jurado, ele julga por livre convicção. O que significa isso? Ele não precisa dizer o porquê que ele está condenando ou porquê que está absolvendo. Se ele achar, ele vai... Não. E como esse cara tinha um histórico de agressão, confessou, aquilo foi o suficiente. Entendi. Apesar de eu fiquei assim, não! Ali meio que o histórico dele condenou ele. É. 5-2. Aí fica assim, mas como? Não, cara, eu tenho certeza que o cara era inocente. Certeza absoluta, mas o cara foi condenado. E pegou 17 anos.